Inovação e futuro e Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. Já falei, né, hoje é Dia Mundial do Rádio, então para você que curte rádio, para você que é ouvinte de rádio, nosso abraço, até porque não adianta ter rádio se não tem quem consuma, né, se não tem quem, goste do rádio. Então parabéns para todos nós, comunidade, né, que gostamos do rádio, mas também aos profissionais do rádio, ao sistema radiofônico brasileiro. É um dia de celebrar, né, o rádio, esse meio tão democrático, né, de informação, de massa, né, de mídia de massa que tem disponível para todas as pessoas, que é bárbaro. Então, parabéns aí a todos envolvidos com a questão do rádio, porque hoje é o Dia Mundial do Rádio. Já vou trazer meu convidado aqui de plantão, Rogério Camargo de Carvalho. Oi, bom dia, Rorô, tudo bem? Bom dia, Beverly, tudo bom? Feliz Tudo. dia do rádio, né? Obrigada, Rogério. Obrigada por isso, pela tua presença aqui também no rádio. Fazer rádio é muito gostoso, né? A gente costuma brincar que quem faz aqui do lado de dentro, né? Ou seja, quem trabalha Sim. em rádio, é como se a gente fosse picado por um mosquitinho, né? Que a gente acaba meio que gostando do negócio, depois não sai mais, né? Você também. E a maior parte do tempo o jornalista está aí no solitário, né? Está só em frente às câmeras, né? É, a gente fica mais, mas eu não me sinto sozinha não, a gente fica aqui trabalhando no microfone, mas a companhia, né, que a gente faz para Sim. os outros é a mesma companhia que a gente recebe das pessoas, né, então eu sempre me sinto muito abençoada por isso. O Rogé WhatsApp abriu muitas portas, né? Nossa, as redes sociais de uma forma geral, né, as mídias digitais, a própria questão das lives, né, que a gente está transmitindo agora em live, então as pessoas nos Sim. escutam, Rogério, mas elas podem nos ver também, coisa que é uma novidade, né, porque o rádio, historicamente, ele só tinha a voz, a gente ficava no imaginário, quem era aquela pessoa da Voz do Brasil, quem era aquela pessoa lá do Repórter Esso, quem era aquela pessoa. Radionovelas. É isso. Agora a gente pode ver essas pessoas também através das lives, né. Tu vê a importância do rádio, com tudo que tem de visibilidade, tem gente que vai para o estádio com o radinho de pilha no ouvido ainda, né? Exatamente. Vê com os olhos lá, mas está acompanhando a narração. Está acompanhando. Aham, no radinho. E tem gente do radinho de pilha, viu, Rogério? Porque, assim, Sim. as enchentes mostraram que tem meios de comunicação que são tão fundamentais, né? O rádio mostrou nas enchentes aqui do Rio Grande do Sul que o rádio e o rádio a pilha, Rogério, às vezes era a única fonte de informação que algumas pessoas que ficaram ilhadas, ficaram à margem, né? Por causa Sim. da questão do alagamento, da falta de deslocamento, estradas bloqueadas, era a única forma de ter um contato ainda com o mundo exterior, era o rádio de pilha, porque nem luz tinha, né. É, tu pode observar que alguns filmes, assim, apocalípticos, futuristas, né, sempre tem o rádio para iniciar uma comunicação, né. É verdade. Rogério, eu quero te pedir, se tu puderes regular um pouquinho a tua câmera, tu estás com, muita imagem em cima e teu rosto tá cortado. E Cons agora? Deixa eu ver aqui, espera aí, que mas agora ficou bonito. Rogério, vou dizer assim, Agora ó, foi. bonito, hein, Rogério, bonito. Gostei. Agora ficou bem perfeito. Tô brincando com o Rogério. Rogério, a gente vai falar de um assunto, já estou estimulando aqui a audiência para participar com a gente também, sobre manias, né? Aquelas manias que a gente às vezes tem, às vezes nem fala para ninguém, tem vergonha, mas hoje a gente vai tirar a vergonha de lado. Vai falar, vai contar nossas manias aqui, porque tem algumas manias que parecem maluquice, mas elas são boas. Até tem um estudo que eu vou contar daqui um pouquinho, mas tem algumas manias que a gente se pergunta: "Gente, será que eu tô doido? Será que isso é o quê que tá acontecendo comigo?". Então quem tiver alguma mania pode contar, que o Rogério vai estar aqui de plantão para dizer: "Isso aqui é louco ou não é louco? Vai pra camisa de força ou não vai?", né, Rogério? Também, também. Ai, 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 pode ser que alguma maluquice dessas, né, te leve pra camisa de força, espero que não, acho que não. Não, Rogério, não. Hã. aquela que eu quero trazer é de uma pesquisa, né, é uma pesquisa que foi divulgada aí nas redes sociais. Por 20 anos, vou contar a história, por 20 anos, um biólogo italiano estudou pessoas que quase nunca ficaram doentes. Em 20 anos, essas pessoas tiveram um histórico, assim, reduzidíssimo de doenças, não tiveram histórico de esgotamento, não tiveram resfriados constantes. E para tentar entender o que fazia, o que tinha em comum nessas pessoas que não adoeciam, não tinham nem problemas nem emocionais, nem físicos. Não tinha esgotamento, não tinha o que que tinha com essas pessoas? 20 anos ele ficou acompanhando, né.
E bom, ele imaginou que ia encontrar coisas como, padrão alimentar, rotina de exercício, uma vantagem genética, era o que se imaginava, né, ele foi já pensando: "Deve ser isso aqui", né. Mas não, entre diferentes idades e níveis de renda, ou seja, pessoas de qualquer tipo, entre esses que não ficavam doentes, as pessoas mais saudáveis, elas tinham um hábito em comum: elas falavam consigo mesmas em voz alta, durante o carro, né, trafegando o carro, encaminhada no supermercado, né, e de forma consciente, elas não ficavam falando porque eram doidinhas, elas ficavam refletindo, né. Era autocontrole. Eu não vou dar toda a pesquisa aqui, porque é desnecessário, se alguém quiser pode me pedir o link que eu passo, mas o que me chamou a atenção é que inicialmente quando a gente olha esse hábito, né, uma pessoa que fala sozinha no carro, em casa, parece meio maluquice, né, Rogério? A pessoa tá meio birutinha, né. Eu mesma já pensei: "Nossa, mas eu sou muito maluquinha", porque eu sou uma dessas pessoas. Eu adoeço, tá, Rogério? Mas eu falo muito sozinha. Aliás, são os momentos que eu mais falo. Se quem me ouve pensa: "Nossa, a Beverly fala", eu falo com pessoas, mas onde eu mais falo é quando eu tô sozinha, Rogério. Falo no carro, falo em casa, falo tomando banho. E eu me sentia, assim, me deu um quentinho no coração, porque eu achava que eu era meio louquinha. E agora o pesquisador e biólogo mostrou que não, que pessoas que falam consigo mesmas, elas têm aqui um ar, né, de saúde. Se não é saúde mental, pelo menos gera saúde física. Vamos à explicação? Por que que isso pode ser saudável, Rogério? O que que isso tem a ver na psique que reflete no corpo? É que em 1950, por aí, eu acho que final dos anos 50, teve um pesquisador que nomeou áreas do cérebro. E ele colocou a mão e a boca como órgão maior, era o neurologista, que é o homúnculo de Penfield. Eu já falei aqui outras vezes, né? Que a fala é a maior necessidade humana, assim como o mamar, né? Então, esses neurotransmissores que a gente tem na boca, entendeu? Eles são extremamente importantes. São os primeiros que a gente desenvolve quando a gente nasce, né? Já te limpa os lábios, te encosta a mão, já te leva para o mamazinho, para a aguinha, para o leitinho no seio. Então já começa esse contato aí e esse estímulo no cérebro é maior. Uhum, Então, tu vem para a vida, né? Existe a necessidade de falar, sim. É uhum. uma necessidade. Lógico, né, falar sozinho é uma coisa, conversar consigo mesmo é outra. E ser resmungão é outra coisa. Ah, muito bem colocado agora, Rogério, agora você complicou a coisa, agora você trouxe, porque eu não tinha me dado conta disso. Só Sim, falar é uma coisa, tem razão, conversar com eu vou te dizer que eu fico na categoria de conversar comigo mesmo. sim, Agora que tu trouxe luz sobre as porque eu nem tinha me dado conta. Não é só falar, tipo: "Vou estender roupa agora", sei lá, não sim. não é só falar. "Olha, se eu estender roupa agora é melhor, é depois? Se eu estender agora vai secar, então já vou aproveitar agora". Eu fico conversando comigo mesmo, sabe? Sim. Aí é saudável. O problema é quando tu sai dessa instância e entra para a instância da alucinação, sabe, ou do delírio, aí tu entra no campo de uma talvez uma psicose, uma esquizofrenia, né, que também tem remédio e tem cura, né. Sim, também não vamos. Digo, cura não, tem tratamento, Tem tratamento, controle, né, que segura os tem teus demônios, controle, né. tem Agora, controle. Rogério, você falou do reclamão, né, talvez a pessoa que fique reclamando. Eu vou te confessar, Rogério, que algumas das conversas que eu tenho, eu tô me usando como exemplo, porque é quem eu conheço, né, assim, sendo Sim. sincera, porque às vezes a gente não é sincero com outras pessoas. A gente só é sincero, às vezes, só com a gente. A gente pode ser sincero com outras pessoas, mas por vezes a gente não é. O que eu quero dizer é que a sinceridade absoluta é só com a gente com a gente mesmo. Aí a gente sabe que tá E de te digo verdade, mais, né. tem muita gente que conversa sozinha e não sabe, Ah, sim, sim, é não se verdade. percebe, não tem esse contato. Fato. Bom, o que eu quero dizer do reclamão é que muitas vezes eu já me peguei, assim, numa situação em que eu fiquei com raiva, ou fiquei chateada, fiquei magoada, ou assim, só me deu aquela irritação, sabe pavio curto? E aí eu fico dialogando comigo mesmo para me acalmar, tentando entender o lado da outra pessoa. Não, mas talvez a pessoa fez isso porque alguma coisa aconteceu, ou mesmo que a pessoa fez alguma coisa que não deveria ter feito, por que que eu tô reagindo assim? Por que que eu fiquei tão então, eu tô às vezes é um pouco de resmungação, o que eu quero dizer é isso, às vezes é um pouco de resmungação
com o teu pensamento, mas para mim vai aliviando aquela sensação, assim, de: "Bom, fui me acalmando, fui compreendendo melhor a situação", porque senão, Rogério, às vezes a gente pode, como brincamos ontem, perder o réu primário, né. Não, por isso que tu vai observar um detalhe, olhando alguns vídeos antigos, comparando com hoje e comparando com uma caminhada ao ar livre, talvez num parque. Uhum. Pessoas que cantam, é uma forma de falar. Sim, Diz que quem canta seus males espanta, né. sim, sim. Porque a gente tem que pensar o seguinte, ó, a garganta, que é o nosso ego acústico e onde sai o som gutural daqui para cá, ela é organizativa, é um senso de posicionamento com a voz, né. A voz ela tem uma identidade, então no momento que tu conversa contigo, tu também pode reforçar a tua identidade. Entendi. É que é uma outra mania que eu também ia te dizer que eu também tenho, que é de cantar, mas eu quero fazer uma alusão aqui, Rogério, que, por exemplo, pessoas que são um pouco mais, sei lá, tem 40 a mais, não vou nem botar 30, vou botar 40 a mais, que é o grupo que eu convivo mais, pessoas Sim, 40 a mais, elas tinham o hábito de cantar, mas ou no chuveiro, ou em casa, dependendo se tem muita intimidade com quem está em casa, a pessoa cantava, ou, no carro. Eu canto nestes lugares e no carro, muito, né. Por quê? Porque o sim, carro, Rogério, ele te dá, embora você esteja sendo visto por outras pessoas, o fato de estar num ambiente que é fechadinho, o carro, ele te dá emocionalmente a ideia de que você está protegidinho, né. Então sim. eu reconheço que talvez quem me veja cantando de fora pense: "Nossa, ela vai uma louquinha, né". Mas eu tenho internamente a sensação de que eu estou protegidinha. Eu tenho visto agora as gerações, então, 40 a menos, 40 bem menos, né, pessoas com, sei lá, 20 menos, 20 até 20 anos de idade, que botam fone de ouvido e não só cantam baixinho como eu canto, eu não canto a viva não canto uma ópera, eu canto baixinho, Sim, né. Canto pra sim. mim, as pessoas veem a boca mexendo. Mas tem algumas pessoas que mas cantam mesmo, na rua, caminhando, como se Sim. os outros não existissem. Queria te ouvir um pouquinho dessa diferença entre você cantar neste lugar que eu te falei, né, que parece que tem um pouquinho de proteção, um pouquinho de intimidade, e cantar, mas cantar assim como se não existissem outras pessoas no mundo. Tem diferença de uma coisa e outra? Não, vamos colocar isso em 3 lugares, no banheiro, no elevador e no carro. Tá. São 3 lugares onde as pessoas conseguem cantar, não Uhum, é muito diferente. E se você ligar uma televisão, escutar lá uma música de estímulo, a tua área do cérebro vai ser estimulada na área da linguagem. Você pode cantar, meditar, uhum, entrar para um soninho, sabe. E uhum. também pode cantar alto, pode receber isso como uma emissão. "Olha, está escutando a música, agora você vai cantar". Entendi. Então, resumindo a ópera, se fosse explicar, não tem diferença. O jeito como a pessoa canta, se ela canta, no meio de outras pessoas ou se ela canta sozinha mais escondidinho, o fato é cantar, não importa onde. É porque de uma certa maneira, antigamente, as pessoas diziam: "Ah, faz exercício na frente do espelho", né. Uhum, Mas o que que é isso? É fazer umas micagens, né, uhum, movimentar os músculos do rosto. Então, tu vê, automaticamente ela fazia um toque a mais e começava a balbuciar ou colocar as vogais na frente, que é um tipo de fala. uhum. Sim, sim. Não, É e um tipo de o fala. bacana de cantar, eu tô falando porque eu faço dessas, né. Você canta em 20 línguas diferentes, né, porque às vezes é uma música que você não entende direito, você vai cantarolando, então tem uma parte que você tá entendendo da letra, mas outra parte que é você já que inventou uma letra nova, né, tá Sim, cantando, e inventando depois isso aí não tem palavras. nada de divino, viu. E tem muitas religiões aí, começa a cantar música e falar linguagens estranhas, isso aí não tem nada de divino nem desconexo, é uma coisa mais natural possível, próprio para o ser humano. Ok, balbuciar faz bem, então mexer os músculos da face tá legal, é isso? Com certeza, dos primeiros primeiro ao 10 dias de vida e dos 10 dias aos 3 meses, tu já faz isso automaticamente. Tu não precisa crescer e ir lá para uma religião no meio de um coletivo para cantar uma música diferente. Os bebês já fazem isso. Foi feito um teste, uma observação uma vez, 2 bebês conversando. Chegava o adulto próximo, eles paravam. Tu vê que até os bebês já têm uma linguagem própria, eles se entendem. Se tu Sim, colocar ele com um brinquedo um na frente do outro. entendi, fechou. Você pesquisa, tá lá.
Tá certo. Rogério, eu vou trazer aqui o Silvio me mandou um recadinho antes, dizendo o seguinte, mandou um bom dia, tá acompanhando aqui os programas, o Silvio é um querido amigo aqui da programação, e ele fez aniversário agora dia 5 de fevereiro, e ele até me pediu uma música, Pingos de Amor, depois lá no finalzinho do programa, Silvio, eu vou rodar pra você, tá? Só pra não derrubar a live aqui, e eu não sei se ele quer eu tenho com o Pingos de Amor com o Papas da Língua, tem com o Kid de Abelha, você pode escolher, tá, Silvia? Depois você me diz qual você prefere, que eu vou rodar para você. E parabéns a ele, aliás, comemorar, celebrar aniversário, Rogério. Era uma mania das pessoas dizerem: me dá parabéns, eu tô de aniversário. Hoje a A gente. gente pedia, né? Hoje a gente É, não pede mais, né? isso! Facebook avisa. É verdade. É bacana que a gente, neste caso, saia do anonimato, né? Bacana a gente pedir: olha, eu tô de aniversário, sei lá, me olha, né? Me olha, me escolhe, por que não, né? Olha, eu ainda estou aqui, né? Exatamente. Eu existo, né. Eu existo. Parabéns ao Silvio pelo aniversário. Ah, deixa eu ver aqui, a Paty Tomazini, ele já me pediu que quer com o Kid de Abelha, eu vou rodar com o Kid de Abelha então, tá, Silvio? Parabéns para você também. Ele brincou também conosco aqui, a Paty, né, parabéns pela melhor rádio de Caxias, hoje é o Dia Mundial do Rádio. Obrigada, Paty, pela amizade, pela preferência, pela companhia. E a Paty já respondeu que ela tem uma mania estranha, que é a mania de dormir com os pés para fora, né? Pés para fora, seja inverno, seja verão. E ainda no verão, Rogério, ela faz o seguinte: ela bota os pés para fora, liga o ventilador, mas tem que estar cobertinha. Não consegue dormir sem nenhuma coberta. Então, ela acha uma mania estranha. E não é a primeira pessoa que eu ouço falar isso, viu? Eu tenho o Ronaldo, que vem aqui na rádio nas segundas-feiras, ele já me disse: Beverly, pode estar o calor 50 graus, posso estar entrando no purgatório. Para dormir, eu tenho que estar com tem que ser um lençolzinho, alguma coisa para me sentir Vamos começar por aí? Isso é uma mania estranha, faz bem ou faz mal? O que que diz sobre a pessoa isso? Isso é uma herança dos primeiros cuidados, pode ser lá na enfermaria do hospital, pode ser na avó, que pega no colo, a mãe, aquele fustão, né, aquele pano que enrola, né, nunca deixou os pés de fora. E observa o seguinte: qual é o primeiro presente que dão para a mãe quando está grávida? Sei lá, Rogério, pra mim era o O sapatinho. sapatinho de É, crochê. sapatinho, ia dizer, sapatinho de crochê. Então tu já vê que aí já a gente já começa a desenvolver rituais, né, já na Hum, infância, né. entendi. Então não tem nada de ruim, é uma mania que tudo certo. É um ritualzinho sadio, viu. Tá bom. Eu me sinto também protegidinha, mas agora com o calor que tá, pelo amor de Deus, nem tô aguentando isso. Rogério, e sobre a mania de dormir com os pés para fora, a Paty me falou isso hoje, e ontem conversando com uma pessoa, essa pessoa me dizia assim: nossa, eu tenho muito calor também, mas eu não consigo dormir se não tiver os pés e os braços para fora da cama. E aí ela estava me contando que ela tá dormindo esses dias muito quente num colchão no chão. Ela botou um colchão no chão. E mesmo no colchão, no chão, ela precisa colocar os braços para fora do colchão. É uma sensação de, sabe, abrir os braços e os pés, as pernas para fora do colchão. O que que essa mania revela sobre a pessoa? Eu acredito que algumas áreas do nosso corpo a gente pode deixar desprotegido, porque é uma busca Uhum, entre pé e mão, é o uhum. abraço da vida, né. Tu pode deixar uma grande parte do corpo. Quanto mais o teu corpo ficar desnudo, mais tu tem acesso ao teu cérebro. Ter os pés e as mãos garante uma boa iniciação ao sonho, Olha aí, ó, Paty, viu? Você tá ao sonho. podendo. Ajuda a Sonhadora. sonhar. E depois tem alguns cientistas que dizem que deixar os pés para fora vai demorar a esquentar, tu gasta mais caloria também. Então faz bem duplamente, ainda gasta umas Faz bem calorias. duplamente. É um grande estímulo ao sonho, deixar grande parte do corpo. Claro, no inverno torna-se impossível, né? Mas no verão, não. Aliás, eu sou da turma que pode dormir sem roupa. Seria mais agradável. Entendi. Tem pessoas que dormem, não conseguem dormir se não tiver com pijama, né? Sim, com chambre. É, com alguma coisa assim. Ah, eu para mim, vou te ser bem honesta, Rogério, quando você começou a falar sobre que é uma abertura, um abraço para a vida, né, bem legal, bem Sim. poético essa tua alusão, né, a dormir com
os pés para fora, os braços estendidos, para mim, olhando assim de fora, eu já tinha uma ideia pré-concebida de que tem a ver com uma entrega, porque tem pessoas que Sim, dormem e não se entregam para o sono, e sabe. não se Sabe entrega. aquela É, frase: "Se entrega a aos gente braços tem de 2 Morfeu"? posição quando dorme, Hum, posição depressiva e posição fetal, né, que é a mesma fotografia, tá. uhum. Só que quem olha está em posição fetal, de repente é uma posição depressiva. Então, colocar o corpo aberto ao dormir não é depressivo, é salutar, tá. Viu, Pátia? Olha aí, ó, porque pra mim ficou sempre essa ideia, assim, de que é uma espécie, assim, nossa, se entregou pro sono, se entregou pro sono, porque por vezes a gente Sim. dorme tenso, né, Rogério, que não se entrega pro sono, né. A gente olhando alguns filmes de laboratório de sono e sonho, né, que eles e eletrodo que eles colocam, a gente percebe que todos se viram na cama e a maioria dos braços estão para o lado de fora, né, Uhum, entendi. e os eletrodos são na cabeça, né. A Paty te escreveu aqui: "Gostei, Rogério", ela gostou da tua análise aí. Ai, que divertido isso. Rogério, já que estamos falando não, essa não é uma pergunta de ninguém, é minha mesmo, tá. Hã, A questão de dormir com os braços para cima, né, tem pessoas que, elas não dormem com os braços pra lateral, que me parece que é o que a Paty faz ou que essa amiga minha que eu te sim, falei, que eu comentei, ela precisa colocar os braços abertos na lateral, ou quando ela sim, se vira, ela coloca um braço para fora, como se ela tivesse, assim, pendurada, sabe, de um lado, deixando o corpo bem solto. Essa era a imagem, né, e os pés para fora. Mas tem pessoas que dormem com os braços levantados, assim, no alto da cabeça. É sim. bem comum, né, isso, uma postura bem comum. Essa postura é diferente das demais que a gente já comentou? Essa postura, inclusive, é uma postura que tem um dos exercícios do Tai Chi Chuan, essa abertura. E a abertura dos braços, ela é uma cópia da de uma articulação da coluna, viu? A gente tem essa cópia com os braços abertos. E lá no terceiro ou quarto ano, quando nós estamos num carrinho de mamãe, a tia chega e ela, vem cá, mamãe, vem. E a criança se estimula assim. Então, tem muita criança que é colocada nesse estímulo, como tem muita criança que dorme assim. E aí tu traz para a vida essas lembranças, né? É só Hum. começar a olhar as crianças no carrinho, na cama da avó, quando está dormindo ali, que tu vai ver que elas se espicham mesmo, porque elas não conhecem ainda as tensões do ombros para a vida, né. Interessante. Não Ainda nas conhecem imposto de renda ainda. Não, ainda não. Nessa perspectiva aqui do como dormir, né, agora a pessoa me pediu para eu não falar o nome dela, que é um homem, tá, hoje ele tá na faixa aí dos 70 anos de idade, nosso ouvinte, mandou parabéns pelo programa. Ele disse que ele gosta de dormir, Rogério, com a mãozinha como se fosse juntada em orações, sabe, a mãozinha, assim, Sim, juntada em oração, a do lado. devoção, né, o sono de devoção, né. Não sei se é som de devoção, porque eu ia te perguntar. É do ladinho, assim, do rosto. Isso! Exatamente essa posição que ele está explicando. Ele dorme assim e é sempre do mesmo lado. Ele tem a cama dele fica virada, uma parte encostada na parede e outra parte não. Ele tem que virar sempre para o lado da parede. Ele dorme assim, para o lado da parede. Ele se sente mais seguro. Acho que aqui já até revelou um pouquinho, né, a psique, né. Eu me sinto mais seguro. E tem que dormir com a mãozinha assim, se não botar a mãozinha assim, não dorme. Tem alguma que mania é essa? Que revela? Essa é calmante, né, uma posição de calma, Hum. acalma o cérebro, porque cada mão significa o cérebro esquerdo e um direito, né. E no momento que tu junta isso, entendeu, e o rosto, ele é responsável por diversas sensibilidades humanas, né. Não é por acaso que ali a gente tem o trigêmeo, né, que é um músculo responsável por muitas áreas cerebrais, né. Ah, entendi. Então ele tem um um calmante natural. É um calmante natural. Se ele consegue dormir assim, colado no trigêmeo, nota 10, que tem muitas pessoas que não conseguem. Ele tá mandando um monte de kkk aqui pra gente, tá rindo sozinho, porque ele disse que é assim E mesmo eu que vou ele se eu vou te dizer mais, tem gente que ainda até hoje dorme chupando o polegar, né. Sério? Adulto, Tu sabe, Rogério, adulto, vou te com o contar um dedo na boca. segredo. Como? Nem Se tão entrega. nem tão segredo não, não é meu. Esses dias eu vim a pé trabalhar e eu vi uma pessoa em situação de rua que eu fiquei chocada, assim, sabe quando tu para, "Será que eu tô vendo o que eu tô vendo?" E era isso, era um homem adulto, adulto, sei lá, entre 30 e 45 anos de idade, e ele dormia com o dedão, o polegar na boca.
Dorme. Isso é muito comum, viu? A Que gente coisa! observa bastante. Significa o que isso? É, tem uma tentativa de retorno à fase oral, né, mas existe ali acusando uma dependência de alguma coisa, né. E Hum. colocar o dedo na boca, muitas vezes, tu domina um pouco da tua neurose, né, por isso que muitas pessoas fumam, bebem, estão sempre com a balinha, sempre com salgadinho na boca, sempre comendo sem parar, sabe. Isso é uma maneira de controlar a neurose. Mas então agora tá tudo explicado da minha vida. Ah, tá, da turma do Agora salgadinho, tá da tudo balinha. explicado. Tá tudo explicado. São 11h32. Eu vou te pedir licença aqui um pouquinho. Tem um Sim. monte de gente trazendo perguntas bem interessantes aqui. Uma delas tem a ver com a questão, não é saindo um pouquinho agora da posição de dormir, mas eu vou deixar o intervalo, depois eu te trago aqui algumas ponderações. Pode ser? Pode, tranquilo. Perfeito, então. Eu vou pedir licença ao Rogério, vai tomar uma aguinha enquanto. A gente vai fazer um intervalo. Se você tem alguma mania que você acha, "Mas que mania estranha, né? Pode contar pra gente aqui que o Rogério vai fazer análise do que isso significa pra você saber se isso é bom, se é ruim, mais ou menos, se tem que mudar ou não. Porque tem muita mania que a gente acha que é, nossa, é uma coisa meio louquinha que faz bem. Veja, o Rogério acabou de falar sobre a questão do falar, né? Até porque um biólogo acompanhou 20 anos pessoas que não adoeciam nem fisicamente e nem emocionalmente, para tentar entender o que elas tinham em comum. E uma das coisas que elas tinham em comum é que elas falavam sozinhas. Olha que interessante. A gente volta já já, não sai daí. Tua rádio. Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto. Ótica Martinato, você conhece, você confia. Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos. Respeito, segurança e dignidade. Para os diferentes momentos da sua vida, o Sicredi tem uma solução. Confira todas as possibilidades em sicredipioneira.com.br. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado definem nossa competência. Você está ouvindo a Tua Rádio São Francisco, 560M, no aplicativo, site tuaradio.com.br e também no FM, em 79.9, em serviço especial para fins científicos e experimentais. O Mão Amiga precisa da sua ajuda. Faça sua doação de cesta básica de forma simples e fácil. Doe sem sair de casa, acessando fazerobem.online/Mão Amiga Caxias. Vamos nos unir para que nenhuma família passe fome em Caxias do Sul. Fazer o bem ao próximo nunca fez tanto sentido. Participe dessa corrente do bem. Mais informações pelo telefone 54 99607 0314. No Brasil, acontecem 76 tentativas de golpes digitais por minuto. E um deles é a falsa central de atendimento, em que um suposto colaborador do Sicredi entra em contato alegando problemas na sua conta e exigindo que você execute procedimentos com urgência. Isso nunca acontece. Na dúvida se é golpe, fale com seu gerente do Sicredi ou com nossos atendentes por WhatsApp ou nas agências. Sicredi é ter com quem contar e confiar. No ponto. Servindo notícia. A rádio do teu tempo. Tua rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h35. Bom dia para você. Obrigada pela sua audiência. Renovando aqui a amizade no Dia Mundial do Rádio, trazendo aqui para conversação no programa Tá na Pauta o psicólogo clínico o Rogério Camargo de Carvalho. Nosso assunto hoje são manias, né, que podem parecer um pouco maluquice, mas que talvez sejam manias que tragam coisas boas, que sejam boas, né? Vou resgatar, Rogério, rapidinho para quem ligou o rádio agora, que saiu uma pesquisa, né, mostrou que um biólogo acompanhou por 20 anos pessoas que não ficavam doentes, nem emocional e nem fisicamente, ou raramente doentes. O que essas pessoas, durante 20 anos, tinham em comum? E pasmem, né? As coisas mais lógicas seria a questão da alimentação, do sono, da atividade física. E embora tudo isso talvez estivesse presente também, o que saltou aos olhos não foi isso. O que saltou aos olhos é que essas pessoas todas tinham em comum o hábito de falar sozinhas.
Elas falavam consigo mesmas. E aí o Rogério trouxe aqui digamos assim, abriu um colchete, né? Falar sozinha Sim, não é falar, né? É conversar consigo, né? consigo mesmo. Gostei porque falar. Conversar é diferente, é refletir e resmungar é outra coisa, né? Sim. E depois tem uma, né, Beverly? Tu entra numa sala de aula, começa a falar, aí na hora da prova a professora diz assim: calem a boca. 30 alunos, 30 crianças. Tu acha que eles vão ficar quietos? Fecha a Milhões de matraquinha. neurônios aprendendo ali, vão querer falar. É verdade. Aliás, como tem necessidade de fala ultimamente, né, Rogério? Lógico. É verdade. Eu posso trazer. Outra mania que eu detectei aqui, que só Hã, queria registrar, pois né? não. É a pessoa que vai no restaurante sai com um palito no canto da Ah, boca, é né? verdade. Eu conheço É uma muito pessoa comum. que É tem uma essa mania. mania. E Pode tem ser saudável, né, mas é uma mania. sim, A mania do palitinho. tem manias que elas podem ser saudável para a pessoa, mas elas, às vezes, elas rompem com a etiqueta social, né, então a gente tem que, às vezes, Exatamente. pensar nessas 2 coisas, né. Eu falei sobre a pessoa que cantarola, alto, sozinha, com fone de ouvido na rua, você já disse, pensando na psique, tá tudo certo, faz bem, mas pensando na etiqueta social, pode ser que não seja tão bom. Talvez essa pessoa poderia escolher um outro momento para fazer isso, né. Sim, depois tu observa as pessoas na rua falando sozinha hoje, né. Tem aquele fonezinho aqui de celular, Sim. tem os fones aqui colocados, celular escondido, e elas saem falando sozinha. Tu não sabe se ela tá falando sozinha ou tá falando no celular, né. Sim, às vezes tá disfarçando que tá falando no celular. Tá disfarçando, a É necessidade verdade, de fala, né. é verdade, concordo contigo. Rogério, eu vou priorizar aqui, alguns ouvintes. O Paulo, ele escreveu aqui no WhatsApp que ele tem a mania, Rogério, de comer a sobremesa antes da refeição principal, da comida de sal. E ele disse que ele tem que se controlar para não fazer isso todo dia, para não parecer louco demais. Mas por ele faria isso todos os dias. Ele comeria a sobremesa primeiro e depois, sabe, frugalmente comeria a refeição. E aí ele pergunta: "Rogério, tô louco demais?" Não, tu não tá louco, tu apenas está acrescentando mais caloria para o teu almoço. Porque eu observo nos restaurantes onde tem aquela. ah, Ali na frente, onde tu paga, tá cheio de chocolate, de estímulo, de barra de cereal e bombom. De cada 3, 4 pessoas, uma pega e compra um chocolate e come antes da comida. Antes eu nunca observei. Sim, mas tu verifica, a fruta é doce, tem gente que acrescenta a fruta, né, no Uhum. seu prato e come antes também, né. Sim, A gente está em busca do açúcar, né, sim. do afeto, né, porque o açúcar é uma representação do afeto, né. Ah, olha, agora Paulo, já começou a revelar coisas aí pra ti, ó. Tu prefere o afeto tá em primeiro lugar, daria pra dizer isso para o Paulo? É, com certeza, se tu pega uma pessoa que come muita comida ácida, cebola, orégano e vinagre, toda aquela acidez, entendeu, com certeza tem alguma coisa ácida incomodando a pessoa, né, porque é Uhum. muita acidez, né. Pimenta, gente que come muita pimenta. Isso não é para fazer digestão, isso Uhum, cria uma resistência para a pessoa se soltar, né. uhum. E a pimenta? Tem gente que não come comida com pimenta, come pimenta com comida, né. A pimenta ela tem uma linguagem amorosa, desde vindo da Índia, sabe, ela tem um mistério, ela tem um encanto, né. Inclusive eu acho que o Brasil tem grandes produtores de pimenta também, né. Uhum. Pronto, então Mas ela faz parte, claro. ela tá na chimia, ela tá na geleia, ela tá no chocolate, tá no bombom, tá no pudim, tá no bolo, Se já tinha a tá em alguns novela. remédios, tá em alguns A remédios. aquela novela Chocolate com Pimenta, né. Claro, gente, não estou aqui nós não estamos falando dos hábitos alimentares culturais de cada Sim, região. Tem regiões que comem mais isso, mais aquilo, não é sobre isso. sim. É sobre uma mania que a pessoa tem, né. Tem pessoas que têm mania, se não tiver tal coisa mania é isso, né, Rogério, é uma coisa que se fizer contrário ou não fizer, falta, pra pessoa falta, né. Ela precisa daquilo. É isso, né? É uma mania, a gente está falando das manias que são saudáveis, né. Uhum. É, algumas talvez não Não é sejam, uma né. mania doentia, né. Talvez até não algumas não seja, né. Voltando à história do Paulo, porque o Paulo brincou comigo, você começou a responder, ele disse assim: "O Rogério tá evitando me responder", porque ele diz aqui que, voltando à história, que ele gosta, ele tem uma preferência, não é uma necessidade,
não é uma necessidade física do açúcar. O que ele explicou é que para ele é um prazer muito grande saborear a sobremesa. Para ele não tem lógica comer primeiro a comida de sal. Para ele o Tá. prato Então, principal é a sobremesa. eu vou te responder. Quando a gente é criança, muitas vezes, para parar de chorar, a mãe passava mel poejo. Ou então um docinho no bico e esfregava nossa boca, a gente parava. E a gente transporta isso para a vida adulta, né? Entendi. Que a mãe adoçava a criança enquanto o mamá estava esquentando. Ok. Paulo, tu entendeu, né, Paulo? Tem muitas coisas que a gente herda na infância. É a mãe que nos transmite isso, a avó. Entendi. A gente ficar sem chorar muito, dá tempo para ela preparar uma mamá, uma comidinha, um purezinho ali, esmagar uma maçãzinha, uma banana, e ela colocava o biquinho lá no açúcar, molha o bico no açúcar e ele para. Entendi. Daria pra gente dizer, Rogério, me corrija se eu estiver errada, para o Paulo, que, assim, parafraseando o que você diz, esta mania dele de comer a sobremesa primeiro do que a comida, tem a ver com uma segurança. Uma segurança, uma herança de mãe. Entendi. Se tu andar de ônibus hoje, tu vai ver que as crianças, assim, quando tem que viajar 2, 3 horas, as mães dão salgadinho, Uhum. umas, e as outras dão o quê? Bolachinha recheada. Então tu percebe que se divide entre o sal e o açúcar dentro de um ônibus. Pode observar. Tu vê Uhum. muita pouca maçã, muita pouca banana. Uhum. Entendi. E Pode água, né? observar. É pouco, é? Uhum, uhum. A Clara diz o seguinte, que ela tem a mania, Rogério, de comer em pé, mesmo quando ela pode sentar-se à mesa ou sentar-se em qualquer lugar, ela come em pé. Ela tem que se cuidar quando ela vai no restaurante para não pegar o prato e ficar ali comendo em pé. Diz que ela come em pé. O que que isso revela? Não é maluquice? Ai, É uma Clara. maneira de a gente ser vista em público também, né? Ficar sentado vai ser igual aos outros, ficar de pé tu vai ser vista, ser notada, né? Não tem coisa Ah. melhor, né? Entendi, tem a ver um pouco com, e não tem a ver com pressa, Rogério? Talvez não, Belvio, eu acho que a gente quer ser notado em algumas coisas, a gente quer ser Hum. visto. Clara, olha, largamos a bomba pra ti agora. A bomba foi Inclusive tem entregue. algumas religiões que é proibido que a pessoa coma em pé, né, senão o santo não ajuda. Eu sinceramente, se eu tiver que comer em pé, Rogério, eu nem como. Não, não, Mas eu não, vou não, te não, dizer não. uma coisa, viu, na nossa cultura dos anos 90 para cá, tu vai notar que os bancos e aquela ilha dentro de casa aumentaram. Uhum, É uma forma quase de meio em pé, né, pra tu comer, entendi, né. entendi. As bancadinhas que a gente chama, As né. bancadas, né, Uhum, disfarçadas, assim, pra tu comer e se mandar, né. entendi. Aquele próximo ao vidro, né, Uhum. ele é mais alto que os outros. A Clara me disse que não é pressa, ela não é, mesmo quando ela não tem pressa, ela tem a mania de comer em pé, então fica um pouco, ela fez um joinha, acho que é o que tu tá dizendo. Às vezes, o Rogério, a gente não é nem só uma necessidade de se destacar, mas é de ser visto no sentido de existir, né. Estou aqui. Não, comendo em pé, eu acho que assim não tem nada de que atrapalhe a vida da pessoa. Se tu for analisar, as pessoas comem na rua. De manhã estão com um copo de café, um Uhum. pão de queijo, comendo em direção ao trabalho. Isso é Sim, mais comum sim, de para imaginar, né? sim, Pessoas comerem na rua. mas aí não é uma mania, às vezes é uma necessidade, tudo bem, tem que separar o Deu que é uma fome mania. já colocou, né? Uma mania de Entende? uma necessidade, né. Sair Sim. caminhando, comendo alguma coisa na rua, às vezes é E tu por vai ver que o necessidade. churrasqueiro está sempre em pé, próximo à churrasqueira, comendo e servindo todo mundo que está sentado. Uhum. E por isso que a gente gosta do churrasqueiro, né. Por isso que A a gente pessoa gosta gosta de dessa churrasqueiro. pessoa aí. A Roge comida no ponto. Isso aí, é essa pessoa que eu quero ser amiga, inclusive. Rogério, a Ana Paula agora, né, antes foi o Paulo, agora é a Ana Paula, ela disse o seguinte, que na família dela tem várias pessoas, não é só ela, que tem o hábito de sentar-se, dar aquela cruzadinha na perna e a perninha que tá em cima cruzada fica chacoalhando o pezinho. Fica chacoalhando o pezinho, e aí ela disse o seguinte: "Nossa, eu era uma mania que eu achava feia da minha avó, achava feia da minha mãe, achava feia do meu pai, e agora tô eu aqui sentadinha com o pezinho chacoalhando". Que é diferente da síndrome das pernas irrequietas, né? As pernas irrequietas, tu olha por baixo do restaurante, tu vê que as pessoas ficam balançando as pernas o tempo todo, né? Ou assim, abrindo e fechando, tipo borboleta, ou de cima para baixo, como se estaria pedalando uma máquina de costura, né? As pessoas têm esse hábito, mas aí é uma síndrome, né? Balançar o pé é um cacuete até legal, sabe?
Sim, dá uma Relaxa, chacoalhadinha, né, vai ajeitando as melancia. relaxa, porque aí quando a gente balança muito, a gente tem um músculo que é um dos maiores tiras do nosso corpo humano, que é o músculo sartório. Ele começa nos enrolando desde a pelve até na ponta do pé. Existe esse Hum, músculo, tá? Ele um pouquinho pressionado, ele vai ter um pequeno espasmo, né? E a pessoa vai balançar. é uma forma então de relaxamento. É uma forma de relaxamento. Entendi, tá aí então pra Porque pra e existe uma etiqueta social que tu falou, uma etiqueta social antes, que o homem cruza a perna assim, e não ao quadrado que nem a mulher, né? sim, Lembra? aham, Se a mulher cruza a perna assim, ela é respeitosa. E se ela cruza a perna em forma de ângulo, é aham, mal falada, né? sim. E o homem é a mesma coisa, né? Entendi, até isso tem, né, gente. Até isso tem. Observe a sua mania, então, de como você cruza as perninhas. A Maria Santa Catarina mandou um recadinho em áudio, Rogério. Maria, por tua conta e risco, eu vou rodar aqui pra gente escutar junto, tá bom? Bom dia, Débora. Tudo de bom? Felicidades pelo dia da rádio, parabéns pela rádio, Obrigado. que é a segunda família, né? Eu estava escutando você ali sobre o pensamento de antes aí. Teve um dia que eu estava bem estressada, cansada. Sabe quando eu não dorme bem de noite, a gente faz terceirão de noite para poder dar a volta aqui, que tá muito apurado aqui no serviço. Eu estava bem cansada, digamos quase estressada. Se qualquer coisa que alguém falasse, a gente engrossa a voz e a gente machuca, né? De repente, eu abri o celular assim, veio tipo um anjo, assim, um ser da luz, um arquétipo, uma coisa assim, né? Aqui, ele veio assim numa alegria. E o que ele disse? Aquilo me flechou. Tu agradecer hoje por tu estar viva, tu podia não estar. Aquilo me deu assim, deu um app, eu dei uma respirada funda. Em questão de segundo, tudo aquilo que eu tinha foi embora. E a minha presença divina, eu comecei a pedir para a minha presença divina que tirasse tudo isso daí de mim, né? Que todo mundo tem a presença divina dentro dele, todo mundo tem. Os mais, os menos, pensa diferente. É só tu chamar, ativar a tua presença divina. Pronto, já deu para entender o recadinho dela aqui, né, Rogério? Deu. Tem a ver com essa questão de como lidar com os estresses, porque às vezes a gente tá estressado, né? Sim, depois eu gostei do que ela falou aí, que ela deu uma respiração profunda, quer dizer, deu a volta no ar. Porque quando a gente está muito pressionado, que é a tonificação emocional que se dá no abdômen, a gente tranca a respiração. Então, para tu sair de qualquer estado, tu altera a tua respiração. Então, Uhum. respirar diversas vezes profundamente te tira da angústia suprema. Perfeito. Rogério, a Salete Gonçalves, do bairro Santa Fé, ela disse o seguinte: primeiro, bom dia, né, amigos? Eu sou da turma da Pátia. Pátia é aquela que dorme com os pés para fora. Aí ele disse assim: eu sou da turma da Pátia, mas impressionante quantas pessoas também falam sozinhas no centro. Parabéns pelo dia do rádio, né, que é o companheiro dela de todas as horas. E ela fez uma foto, Rogério, de um bordado que ela tá fazendo, num paninho, né? E aí Sim, ela disse o seguinte: eu preciso falar para contar os pontos, falar em voz alta para contar os pontos do meu trabalho. É a mania dela. Ela tem duas manias, né? Aquela que dorme com os pés espalhados, e a segunda mania é essa de ter que contar em voz alta. Aliás, gente, eu conheço um sim. monte de pessoas que precisam contar em voz alta. E tem gente que precisa contar nos dedinhos, né, Rogério? Sim, eu vejo isso como um saldo positivo na vida das pessoas, sabe? Essa confirmação. Isso é uma confirmação, né? Uhum, Ela está no caminho certo. entendi. Então, O ponto cruz, quantas vezes eu vejo as pessoas conversando sozinha na rua e costurando ali. bacana. Olha a metáfora, Salete, que o Rogério te explicou, né? Uma confirmação de que estou no caminho certo. Bonito isso, né, É. Rogério? Sim, porque é o seguinte, né? Nosso sistema neural muitas vezes ele necessita de alguma coisa e ele nos coloca um encontro disso. A gente Uhum, tem que se fragar disso. uhum. Nada nos faz falta. O nosso sistema neural te coloca ao encontro das tuas necessidades, ele te confirma depois. Só a gente tem que estar em contato com tudo isso, né?
claro. O que não é fácil nos dias de hoje estar em contato, né. Nossa, total difícil. Rogério, tá bombando aqui de gente manifestando, eu vou priorizar aqui. A Estela do bairro Rosário, ela diz: "Oi, Rogério, minha mania é conversar sozinha. Tipo, coisas que tenho que fazer e como fazer para que saia da melhor maneira. Também falo com as plantas. Hoje de manhã fui para o centro, né, peguei o ônibus e o motorista me explicou que aquele não ia voltar para o bairro. Desci do ônibus e saí falando com ela mesmo. Bom, então vamos fazer umas coisinhas por aqui, né. Quando levantou a cabeça, tinha 2 pessoas na parada olhando pra ela bem séria, do tipo assim: "Com quem que essa louca tá falando, né?". Pensei eu: "Nossa, tô ficando bem louquinha, um abraço, meus queridos". Ou seja, ela o GPS dela, Rogério, precisou ser reorganizado. Ela ia para um lugar, errou, né, aí o motorista Sim. disse que não dava. Se for o GPS falando pra nós: "Sua rota foi reorganizada", ninguém estranha. Agora se é a gente dizendo: "Puxa vida, né, errei o pulo, agora eu vou ter que pegar que ônibus?". Só que ela falou em voz alta e as pessoas acharam estranho. O que que isso revela da Estelinha, da de reorganização do GPS? Olha, a nossa mente nos dá a possibilidade. Quando tu tá numa esquina, eu não sei se eu vou para cá ou vou para lá, sabe? Os pés acompanham. E quando a gente já sai de casa, a gente já tem um trajeto na mente. Se alguma coisa interromper, a gente se perde mesmo. Tem que refazer. Isso é muito Uhum. mais comum. E é positivo pelo que eu entendo aqui, Claro, né, extremamente com positivo, certeza né. se consegue organizar também. Outro detalhe que as pessoas têm, que eu gostaria de acrescentar, Beverly, sobre a Alexa com vídeo hoje, né? Uhum, Pessoas que têm pet em casa, conversa o tempo todo com os pets, né, mesmo andando sozinha, né. uhum. Aí tão distante, criam esse outro ritual de conversar com o animal pela Alexa por vídeo, para saber se tudo bem, comeu tua comidinha, tomou aguinha, deixei comidinha. Não sei se o animalzinho está entendendo tudo, mas as pessoas estão conversando com a Alexa, com o animal, com o pet. Ai, ai, ai. Estou falando alguma coisa inadequada? Me corrija. Rogério, pegando É esse gancho de câmera falar. dentro de casa, é câmera na garagem, fala com os cachorros, com os gatos o dia todo. A pessoa quer falar. Tem que achar alguém para falar, né. Deixa eu te perguntar, já que você falou da Hã, questão de falar com os animais, né, tem a Estela falou agora que ela tem o hábito de falar com as plantas. Claro, sim. imagine quando ela vai regar as plantinhas, ela conversa, a gente já Tem sabe um que hábito antigo herdado das vovó, que isso aí é positivo e é transmitido de geração a geração. Conversar com a planta, elas ficam mais brilhosas também, pronto, dá mais Estela, brilho. então tu não tá maluca, isso aí é mais antigo que andar para frente. Não, não, o José Saramago conversava até com as alface, foi um grande escritor, né, E comedor de alface, pelo e visto, né. comedor de alface. Gostava de uma alfacezinha. Deixa me ver aqui quem é a pessoa querida que me mandou esse recado, a Mari. A Mari disse o seguinte: "Bom dia, gente, eu tenho mania de tomar água, mas não é assim, eu tomo água depois que eu bebi café ou chá quente. Tomou um cafezinho quente, tomou um chazinho pelando, na sequência ela mete uma água. Já virou hábito, é uma mania que ela começou como mania, virou um hábito. O que que isso revela dela? Tomar uma coisa quente com Não uma é coisa fria? diferente do cara que toma uísque ou conhaque, depois vai lá e hidrata as cordas vocais, né. Então é um hábito bom. É o instinto, acredito que seja do instinto isso aí, Uhum, entendi. Então é um instinto do cérebro dela chamando para algo que faz bem, a água. hidratar as cordas vocais, né. Entendi. Tá aí, Mari, não é um hábito bom. O Abrelino Dal Bosco, sobre o hábito de dormir, né, Rogério? Ele mora no bairro Cidade Nova, ele ligou para cá pelo telefone dizendo: olha, por ordem médica, no caso dele, ele dorme de lado, Rogério. Não é uma mania, é uma ordem Sim. médica que ele dorme de acho que ele teve que se habituar. Aliás, Rogério, isso é uma coisa que eu queria te perguntar também, a gente fala em manias que são naturais, que elas acontecem, e manias que a gente tem que forçar um pouquinho para depois virar um hábito, que é a coisa da água, né, virou um hábito. No caso do Sim. seu Abrelino, ele não tinha talvez essa postura, essa conduta, mas por uma ordem médica, né, ele está se habituando a criando uma mania, para depois virar um hábito. Isso também é positivo? Com certeza, muitas vezes, deitar de lado favorece melhorar a coluna, o ciático, colocar um travesseiro no meio das pernas, apoiar o braço no travesseiro na parte lateral. Mas só para tu ter uma base, as pessoas que são muito obesas,
multi-obesa, ultra-obesa, isso quer dizer de 160 a 200 quilos, não pode dormir de barriga para cima, senão o peso esmaga os pulmões e o coração. Uhum. Tem posição certa para dormir. Claro. Rogério, deixa eu trazer outros ouvintes aqui, senão vai terminar e a gente não vai conseguir trazer pelo menos todos os ouvintes. A Isabel Viapiana, do Desvio Risso, ela diz: Oi, gente, peguei o bonde um pouco andando, mas eu tenho a mania. Ela gosta, na verdade, de sentar na bancada da casa dela para fazer as refeições. Tem a mesa, mas tem aquela bancadinha, que normalmente é menor, mais altinha, que o Rogério já falou. E ela diz que na cabeça dela, Rogério, ela gosta porque lembra, parece que ela está num barzinho, né. Ela tem em casa, mas não usa tanto, mas ela gosta, é uma mania que ela tem de gostar. E ela diz assim: "Aguardando o significado desse comportamento, desse gosto. Ah, parece que eu tô num barzinho, tô numa vibe, assim, de rua, o que tu acha?" Eu vejo positivo, porque tu quer ver, a Ah, não, melhor mentira, terapia que para tem tudo, é a para conversa de boteco, né. Rogério, para que eu li errado, ela me corrigiu. É. Ela não gosta, ela tem em casa a bancada, mas ela não gosta porque faz ela achar que tá num barzinho. Desculpa, eu li errado. Eu vou refazer de novo então. Olha, o fato dela estar ali, ela não quer virar as costas para congregação que é a família. Ah, entendi. Ela A não mesa go representa a família. Então, não vai lá na ilha, né, às vezes tem casas que tem o barzinho lá, tipo a ilha que eles chamam, né, Uhum. mas é Hum, para não virar as costas para a congregação. Mas se tiver no barzinho, também é uma boa conversa de boteco, né. entendi. Tu tá dizendo pra ela que um valor, talvez nem consciente pra ela, é a família. A É a família é algo, família, é uma com coisa certeza. sagrada. Então pra Uma coisa ela, não virar as costas para a congregação que é a família. pronto, Isabel, se tu gostou, manda aí se fez sentido pra você, porque às vezes tem que fazer sentido pra quem tá lá. A Estelinha, essa do ônibus que eu te falei, Rogério, ela mandou um gifzinho dizer: "Tá aí, gostei da tua explicação do ônibus, tá?". E, deixa eu ver quem mais aqui participou. A Maria Santa Catarina, que eu rodei o áudio, ela disse: "Ó, as plantas são vivas, né, a gente tem que respeitar a questão das Sim. plantas". E a Isabel disse: "Verdade, Rogério, 3 joinha, parabéns", fez muito sentido para ela. Rogério, eu passei todos os tempos aqui do programa, hoje o pessoal participou bastante, e mais gente digitando aqui, mas não vai dar tempo. Então, o que que fica sobre manias que a gente precisa saber a partir do programa que tivemos hoje? Olha, se a tua mania te leva ao crescimento, te dá saúde mental, que continue. Retira aquela que te faz mal, aquela que te afasta das pessoas. Nossa, Rogério, agora tu arrasou, né? Fechou com chave de ouro. Gostei. Obrigada, Rogério, pela presença aqui, viu? Um abraço Um para abraço você. a todos. Que vire mania a gente ser feliz, né. Que vire mania a gente Exatamente. ser feliz. Bacana demais. Vou pedir licença aqui, agradecendo ao Rogério, vou colocar um fim na live, tá. Ma